Tá jogando muita bola o Paulinho, né? Tá jogando sim, o entrosamento... Tá jogando muita bola. O entrosamento dele com o Hulk, esse entrosamento é notável, né? E aí é um entrosamento dos bons, né? Os bons falam a mesma língua, né, João? Se entendem, né? Guimarães Rosa, um dos maiores poetas dessa terra em que vivemos, Sim. já diria que é junto dos bons que nós fica melhor. Isso. Então é Paulinho e Hulk. E aí eles se procuram, pode botar onde eles... que hoje a gente tem uma necessidade de determinar um desenho, né? Que muitas vezes nem existe no jogo, né? Você tem ali uma ocupação de espaço, principalmente no momento defensivo, e quando você tem a bola, a ideia é realmente bagunçar esse desenho. Mas você pode colocar os dois onde você quiser, na sua cabeça. Eles vão se procurar, porque eles se entendem muito bem. E quando o Hulk não tá, como no último jogo, o Paulinho vai lá, chama a responsabilidade e decide. Então, tem sido bem legal essa fase do Paulinho. Ele voltou pro Brasil exatamente para isso. Para ser ídolo de uma grande torcida, para ser protagonista, para ser titular absoluto, porque esse é um caso, um cara que ficou 5 anos na Alemanha, um cara que tinha mercado na Alemanha, na Europa de modo geral, na Alemanha também, mas ele queria voltar para isso, para esse reencontro. Escrever história, né? Exatamente. Ganhar dinheiro, os caras têm oportunidade de ganhar praticamente em qualquer mercado que eles estiverem, porque o futebol paga muito bem, pelo menos nos grandes centros do mundo. Claro, quando o cara vai, igual o Neymar foi agora pro mundo árabe, quando o cara tá num grande time, num Real Madrid, num Barcelona, as cifras são outras. Agora, pro jogador de futebol, muitas vezes tem que ir além disso, né? O Hulk, por exemplo, o Hulk ganhou dinheiro pra caramba na China, na Ucrânia, mas ele tá escrevendo a história dele, muito provavelmente daqui a 30 anos, quando o Hulk for lembrado, vai ser o Hulk do Atlético. Sim. O Hulk vai ter uma identidade no Brasil com o Atlético. E é o que o Paulinho começa a escrever na carreira dele também, né? Ele que ficou o cara que fica 5 anos na Alemanha, o cara não deu errado na Europa, né? E aí ele resolveu, e a gente conversava desde o ano passado, quando ele me perguntava de lugar pra morar, que eu sugeri lá perto do Hulk, que lá é dos ricos, né, ô João? Sim. Você mora lá? Não. Mas que lá... é isso? Quem dera. Vou te falar. Eu não tenho nem amigo com esse dinheiro ali. Quando eu fui lá, daí eu posso bastidores, né? Quando eu fui lá, o cara da portaria, ele viu e falou assim, você é funcionário? Falei, olha, até gostaria de pegar um caseirinho aí desses ricos, né, do jogador, mas eu vou na casa do homem mesmo. Daí ele interfonou e falou, tem certeza? Opa, porque é de rico lá, hein? O desnível tava grande ali. Putz, até louco. Mas aí, enfim... O Hulk mora no Amendoeiras, que é um condomínio em Lagoa Santa, que é uma cidade linda, super bem cuidada. Um abraço pro meu amigo Rogério Avelar, lá em Lagoa Santa. E o Hulk mora lá, é um dos mais belos condomínios. A Grande BH tem, em duas extremidades, cidades que investiram muito nesse tipo de residência, né? De abrigar os ricos, como você disse. O do Aloysio é pra cá. Na Zona Sul, né? Após a Zona Sul de Belo Horizonte, Nova Lima, tem muitos condomínios, né? Tanto na 040 quanto na rodovia Januário Carneiro. E na Zona Norte, a cidade de Lagoa Santa é outra cidade também que se especializou em condomínios de alta renda, digamos assim. Pode ser mais educado, né? Mas de qualquer forma, o Paulinho, no ano passado, ele já falava, olha, eu quero jogar, eu quero torcida, quero a galera, e aí ele veio pra isso, um calor que, evidentemente, ele não recebia na Alemanha, né, João? Aí o Hulk, né, citou, quando o Cudê foi assumir o Internacional, perguntaram para ele e acabou dando uma cutucada na época no Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético, foi quem levou ele para o Inter na primeira passagem, trouxe ele para o Galo também. E ele tentou falar, né, o Cudê, que os jogadores estavam do lado dele. O Hulk deixou claro aí que não tem lado nenhum, né, Romano? O lado do Hulk e dos jogadores é do Galo. E o Atlético é que vai tentar, lógico, independentemente se está Cudê ou não, essa vitória para continuar no embalo positivo no Campeonato Brasileiro, Romano. Ô Alexandre, boa tarde. O Hulk de bobo não tem nada, né? Tirou o dedo da reta, né? Sim, agora é interessante, né, o Romano. Boa tarde, Cláudio, Alê, que
o torcedor do Atlético, ele já está começando a aprender a conviver com o pacote completo do Filipão, né? E nós vamos trazer números dele na próxima participação. Agora, é interessante justamente o quê? O Filipão, ele sabe se utilizar. Foi uma entrevista recente, né, o Cláudio, que ele falou daquela história de que, se eu não tomo gol e faço eu ganho o jogo. Sim. Não foi isso que ele falou? Sim, exatamente. E o que aconteceu? O Botafogo 1-0, o Cuiabá 1-0, aproveitando-se da qualidade, né, e ele tem muita qualidade, o gol do Paulinho é um gol de extrema qualidade, não é fácil fazer aquilo. O que o Paulinho e o Hulk fizeram não é fácil, pode parecer. A jogada em si, né? Sim. Começa Arana, Pedrinho, Hulk e ele. Não é fácil fazer aquilo, né? Não é tranquilo fazer aquilo, porque tem adversário, né? Não é cone, é adversário. E o Cuiabá tem um bom sistema defensivo. Você vê que o zagueiro acompanha ele, né? Exato. Então o Paulinho sabe fazer a tabela, sabe usar o corpo. Então o pacote completo do Filipão já está aí, já está exposto. Eu acho que o lado positivo da história, e apesar da fala do Hulk, é de que o torcedor está começando a compreender. Pode até sofrer, mas já está compreendendo, Romano. Já está entendendo o que é o treinador atleticano. Olha só, o período das chuvas vai chegar logo, né? Você sabe disso, a gente fica preocupado. Mas a Prefeitura de BH, ela está fazendo grandes obras para evitar enchentes e a perda de vidas. Tem obras na Vilarinho, nos córregos Olaria e Ferrugem, nos ribeirões do Onça e Pampulha, na contenção de encostas, são 200 obras por toda a cidade. 152 delas já prontas antes que as chuvas caiam. É um trabalho necessário e também muito bem-vindo. Ô Cláudio, é o seguinte, é o jeito Filipão de jogar. É o estilão do Filipão. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar daqui a pouquinho. Então já fica aí o convite, não saia do rádio, do YouTube, você que está acompanhando a Itatiaia, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer esse panorama. O Galo engrenou com o Filipão mesmo, um recorte recente do Filipão, que chegou a ter, Romano, cerca de menos de 30% de aproveitamento no final de agosto. E a gente vai trazer um recorte recente aí de números bem mais animadores. O Galo chegando próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre patrocínio massa do Atlético, hein? As conversas estão esquentando, o Galo vai ter aí o maior patrocínio da história do clube. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Então daqui a pouquinho você fica ligado. Olha o... Fala galera, estamos chegando aqui com mais um pacotão de notícias do Atlético. Você que ficou fora aí durante a terça-feira, perdeu o que aconteceu de mais importante no dia, nós vamos contar para você aqui na Itatiaia, porque você sabe, né? Nada escapa aqui na Itatiaia e é uma semana importante. O Galão da Massa tá embalado, hein? Tá chegando próximo do G4, que é o objetivo, e tem um confronto importante aí, o reencontro do time com o ex-técnico Kudê, sábado em Porto Alegre, Galo Internacional. O Henrique André tá de volta depois de alguns dias de férias, Henrique. Você tem um recado esperto aí pra turma, né? Claudão, tirei alguns dias, muita história pra contar, viu? E quem tem história pra contar tem um banco. Mercantil do Brasil, suas experiências nos inspiram. Faz assim, acesse meumercantil.com.br. Recado dado, vamos para o nosso pacotão de notícias, porque nesta terça-feira o Galo, sob esse sol escaldante de Belo Horizonte, fez a segunda atividade da semana visando o duelo contra o Internacional. É isso mesmo, esse jogo sábado, 21 horas, lá em Porto Alegre, e o Atlético tem que ficar atento aí para não tomar um choque térmico, hein? Porque se aqui em Belo Horizonte os termômetros apontam 38 graus, lá em Porto Alegre a máxima será de 20 graus para o sábado, dia deste confronto importante da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, calorão danado aqui e aquele frio já esperado no sul do país. No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram e o Atlético venceu por 2-0 aqui em BH. E para esse jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari não vai poder contar com o volante Otávio. Ele que levou aí o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Cuiabá
o jogo que o Atlético venceu a terceira consecutiva na Arena MRV e com isso o Otávio é desfalque certo para o jogo contra o Colorado. O Galo que viaja na próxima quinta-feira às 19h10 para Porto Alegre. Na sexta faz uma atividade na parte da tarde, a última, primeira e última, né, em solo gaúcho, antes deste confronto tão importante e tão esperado. Cabe lembrar o reencontro do Galo com o técnico Eduardo Cudê, que é o antecessor de Luiz Felipe Scolari aqui no Alvinegro. Então esse jogão bem importante para o Atlético que se prepara, que quer alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. O Galo, que é o 9º colocado, tem 34 pontos, enfrenta o Inter, que tem 29 e é o 13º colocado. Bom, hoje o Atlético ele homenageou os campeões de 37, né? Os familiares estiveram presentes na sede do clube em Lourdes, também ganhadores do troféu Tele Santana e outros ex-ídolos do passado foram homenageados pelo presidente Sérgio Coelho lá na sede de Lourdes. É o Galo seguindo, dando sequência para essas homenagens, né, dos campeões dos que começaram, né, o tricampeonato do Galo lá em 1937. É isso mesmo. Bom, vamos falar sobre patrocinador master, este assunto que também vem tomando os noticiários desde tem 2, 3 semanas que a Itatiaia vem falando que o Galo pode mudar o patrocinador master para o ano que vem e a Itatiaia nesta terça trouxe uma informação exclusiva. Neste momento, duas empresas, duas bets, né, que são sites de apostas, estão favoritas a ocuparem o espaço máximo da camisa do Galo a partir de janeiro. A Betano, que já está desde 2021, é uma delas. Mas, para que isso aconteça, ela vai ter que melhorar a proposta, né? Os vencimentos, né? O que ela paga para o Galo anualmente. Já estão acontecendo conversas entre as partes. A Betano que tem contrato até o fim do ano que vem, mas como surgiram outros interessados, essas conversas estão existindo, já que caso haja uma multa rescisória, várias empresas, algumas empresas estão querendo bancar esta multa rescisória para ocupar o patrocínio master do Atlético na camisa de jogo. Pois é, e uma destas empresas, pelo que a gente apurou, a que está largando na frente das demais concorrentes, é a PixBet, é isso mesmo. E as ofertas que vão chegando ao Atlético, já estão na mesa do Atlético, elas se aproximam de 30 milhões de reais. São números reais que já estão nas mãos do Atlético, que recebe pouco menos de 20 milhões por ano. Então vai receber quase 30 milhões de reais a partir da próxima temporada. Esta é a expectativa. A gente está acompanhando o desenrolar dos fatos, surgindo outra empresa ou martelo sendo batido. Você, claro, vai ficar sabendo primeiro aqui na Itatiaia. Bom, vamos falar de Hulk? Pois é, gente, o artilheiro do Galo nesta temporada, com 22 gols, um a mais que o Paulinho, hein? Paulinho está encostando. E o Hulk, que tem outras 9 assistências em 2023, ele não marca desde 6 de agosto, são 51 dias. A última vez foi aquele golaço de falta no Rafael, lá no Morumbi. Vitória do Galo por 2-0 sobre o São Paulo. Pois é, então o Hulk vem atravessando essa seca e igualou a segunda maior seca, o segundo maior jejum dele pelo Atlético, que aconteceu quando ele chegou ao clube no início de 2021, quando ficou 6 jogos sem marcar. A pior sequência do Hulk também foi em 2021, curiosamente, o ano do triplete, né? Quando o Galo ganhou Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, bateu na trave na Libertadores e que ele acabou a temporada como artilheiro máximo com 36 gols marcados. Foi também o craque do Brasileirão, craque da Copa do Brasil, artilheiro das duas competições. E o Hulk teve a sua principal temporada em 2021, mas também o seu maior jejum, que foi de 10 partidas sem marcar. Tomara que ele encerre esse jejum lá em Porto Alegre contra o Internacional, como eu disse, esse jogo sábado, 21 horas. Bom, este foi o pacotão de notícias do Galo desta terça-feira. É o Atlético que continua sob esse calorão forte de Belo Horizonte, se preparando para o frio de Porto Alegre, Cláudio Rezende. Eu tô de volta, hein? Boa, Henrique André. Então, a turma agora ficou bem informada do que está acontecendo, o que aconteceu de mais importante no Galão da Massa, e a gente vai ficar acompanhando, hein? O time viaja na quinta-feira à noite para Porto Alegre, no sabadão, tudo na Itatiaia com o Caixa, nossa cobertura também
nos canais digitais para esse jogo. O jogo é grande, hein? É Galo contra Internacional. O Galão da Massa querendo voltar a vencer como visitante no Campeonato Brasileiro. É no sabadão, hein? Contra o Inter. Um abraço. O Atlético chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, hoje com Fabrício Calazans. Bom dia, e aí, tá ligado? Tô ligado, deixa comigo, bom dia pra você, Emerson Romano, Massa do Galo, quem se liga no Rádio Esportes. Uma terça-feira de trabalho pesado na cidade do Galo. O Cláudio Rezende disse já, né, no início da semana, da antecipação do horário de trabalho na cidade do Galo. 9h15, um calor muito forte. Ontem os titulares foram preservados, né? Trabalho mais ali de academia após aquela vitória para cima do Cuiabá no último sábado. E a partir de hoje, aí de fato, com titulares em campo, o técnico Luiz Felipe Scolari vai organizando a casa, organizando o time para este compromisso contra o Internacional no próximo sábado, o jogo que será no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mais uma rodada, aliás, que o Atlético entra em campo no sábado às 9h da noite, a terceira seguida, né? Engraçado, isso já é histórico. A turma gosta de colocar o Atlético neste horário de sábado às 9h da noite. Tem muito a ver também, né, com a venda dos pacotes aí de televisão. Torcida do Galo muito forte, então a turma sabe que pode colocar em qualquer horário que vai dar audiência. É aquele saco de maldade, né? Um sábado às 9h da noite, mas de todo modo é um jogo quase que exclusivo. Mas, Romano, o que é o futebol, né? Tava dando uma olhada aqui, no turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebeu o Internacional aqui em Belo Horizonte, e aí, naquela oportunidade, o assunto era reencontro de Eduardo Cudê com o Internacional. E era o Cudê o treinador do Atlético. Naquela ocasião, 2-0 para o Galo, Vargas e Paulinho marcaram, e aí o Atlético chegava a 2 vitórias seguidas naquele momento e dormia no G4. E agora é o reencontro do Cudê com o Atlético. Né? O Atlético agora comandado pelo Filipão, toda aquela celeuma que teve na saída do Eduardo Cudê. E um momento melhor do Atlético do que foi naquele primeiro turno a vitória por 2-0. Ali foi a segunda vitória seguida. Desta feita, o Atlético vai tentar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. E ontem, você, Romano, o Cláudio Rezende e os comentaristas analisavam aí um recorte dos 7 últimos jogos do Filipão. Impressionante, né? De 5 vitórias, um empate, uma derrota, um aproveitamento altíssimo. E não pode deixar a peteca cair, porque o Atlético, mirando G6, mas em primeiro lugar o G4 do Campeonato Brasileiro, 9º colocado com 37 pontos. Então o Atlético está neste momento a 4 pontos do Bragantino, que é o 4º colocado. E aí uma terceira vitória seguida muda o astral. E o detalhe, voltar a vencer fora de casa. Estava dando uma olhada aqui, a última vitória do Atlético fora de casa foi aquele 2-0 para cima do São Paulo, no Morumbi, no dia 6 de agosto. E aquele jogo foi um divisor de águas para o técnico Luiz Felipe Scolari. Todo mundo vai se lembrar que o Atlético naquela ocasião não vencia 10 partidas. Eram 5 empates e 5 derrotas. Então, a partir dali, o Atlético deu uma engrenada. Mas, depois desta vitória fora de casa, teve um compromisso difícil contra o Palmeiras, 0-0. Teve aquela derrota sentida para o Vasco, com o Maracanã lotado, 1-0. E teve aquele empate contra o Atlético Paranaense por 1-1. Portanto, depois de vencer o São Paulo fora, o Atlético vem de 2 empates e uma derrota, e agora tem a chance no sábado contra o Colorado, lá em Porto Alegre, de emplacar essa terceira vitória seguida, colaria no G4, Romano, e aí, sem dúvida nenhuma, voltar a vencer fora de casa, coloca o astral da turma bem elevado. Até, falando nisso, Romano, para rolar a bola para você, olha só que interessante, o Atlético é melhor visitante do que mandante. Claro que a média do mandante ela é muito mais alta, né? Como mandante, o Atlético tem 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante, é o 7º melhor. Então sobe 2 posições, mas o detalhe é que são 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então vencer o Internacional para tirar o empate aqui de vitórias, empates e derrotas fora de casa, Romano. Pois é, e uma situação interessante, o meu caro Edu Panzi, bom dia. É que o Atlético pode pegar o Internacional, pode não, na verdade, vai pegar o Internacional no meio de uma disputa de semifinal de Libertadores, né? Até que ponto isso pode, não sei se facilitar ou ajudar o Atlético
nesse confronto com o Internacional? Bom dia, Romano. Um abraço. É muito melhor para o Galo, né? Pegar o Inter entre esses dois confrontos contra o Fluminense. A gente sabe como que fica o foco dos atletas em relação à disputa de Copa Libertadores. É o all-in, né, que a gente chama do Internacional na temporada. Está muito mal no Campeonato Brasileiro. Faz uma campanha muito ruim e na Libertadores é semifinalista. É a chance do Inter conquistar um grande título, já ter uma próxima temporada com Copa Libertadores. Então tá jogando tudo e apostando tudo nesses dois jogos contra o Fluminense. Vai depender muito também desse primeiro jogo contra o Flu, o que vai acontecer, como que o Inter chega para a segunda partida. Fato é que fazer com que os atletas e o próprio Eduardo Cudê, comissão técnica do Internacional, foquem entre esses dois jogos, no jogo contra o Galo, no Campeonato Brasileiro, é tarefa das mais difíceis. Então o Atlético tem que tirar proveito disso, sim. Provavelmente vai pegar um Inter reserva, e mesmo os reservas estarão com a cabeça em outra competição. Tem que tirar proveito. Depois tem o Coritiba, ou seja, são duas equipes que estão atrás do Galo na tabela. Depois desses dois jogos, restarão 12 na competição, e metade desses 12, o Atlético enfrenta adversários que estão à frente dele na tabela do Campeonato Brasileiro. Então é fundamental vencer Inter e Coritiba para chegar com uma pontuação muito próxima de um G6, ou até já dentro do G6, para encarar esses jogos mais complicados contra essas 6 equipes que hoje estão à frente do Galo. Ô Romano, e o ingrediente aí no que o Edu Panzi, fazendo um recorte do que foi a final da Copa do Brasil, né? O Dorival poupou todos os titulares do São Paulo contra o Fortaleza. O Sampaoli colocou 6 titulares contra o Goiás. Empatou, pressão absurda, e a gente viu a queda de rendimento no segundo tempo do Flamengo lá no Morumbi. Então, o que o Edu falou aí faz todo o sentido, né? Um jogo importante na quarta-feira, o Atlético com semana cheia, não só o mental, como a parte física também pode pesar. Ô Alexandre, você acredita que a partida de amanhã ela pode influenciar no jogo do Atlético no sábado? Principalmente se o Internacional sofreu uma derrota para o Fluminense no Maracanã? Bom dia. Bom dia, Romano. Olha, eu acho que vai influenciar de qualquer maneira, independentemente do resultado. A não ser que aconteça uma goleada estrondosa para um dos dois lados, né? O que eu não acredito que vá acontecer. Então, esse jogo de sábado entre Atlético e Internacional começa amanhã, com o Fluminense e Colorado jogando a ida da semifinal da Libertadores no Maracanã. Só tem um ponto em relação a isso, né? Do Internacional provavelmente usar uma escalação reserva, porque o Cudê, ele não é um treinador que trabalha um time, ele é um treinador que trabalha um grupo, né? O Cudê, ele passou aqui pelo Atlético, iniciou a temporada aqui, e a gente percebeu isso, né? Em determinado momento a gente até falou demais que o Cudê, roda demais o elenco, roda demais o time. Depois deu para perceber, eu acho até que era uma estratégia física, não só de manter todo mundo em atividade, com uma intensidade que ele exigia, principalmente dos homens de frente. Então, eu acho que é um ponto, né, que o Atlético com certeza vai estar atento, justamente esse, né, de saber que o Cudê não é um cara. Claro, os titulares do Internacional, a gente está falando de jogadores aí do nível de um Valência, a gente está falando de Alan Patrick, é diferente. Mas, de toda forma, é um grupo qualificado, o que o Internacional tem, e, a seu favor, o fato de que o Cudê é um treinador que trabalha o grupo, né? A gente percebe agora, né, depois dessa mudança, o Filipão tem um time, né? O Cudê, ele tinha um grupo. Então, as mudanças aconteciam muito de jogo para jogo, o Internacional isso segue acontecendo. Esse é um ponto que o Atlético precisa estar atento. O Calazans trouxe um detalhe interessante, Alexandre. O Atlético é melhor visitante do que mandante. Os números abaixam, né, Simões? Porque o mandante tem aquele aproveitamento melhor de praticamente ganhar quase todas em casa, né? Mas como visitante, o Atlético é o 7º melhor. Ele está melhor posicionado. Exatamente. Ele está melhor posicionado. Não é que ele conquistou mais ele pontos. Conquistou mais pontos como mandante. Pois é. Mas a campanha dele como mandante é superior. Mas aí, fazendo uma soma de 2 decisões para o Internacional, tendo esse jogo com o Atlético no meio, e o fato do Atlético ter somado mais pontos fora de casa do que em casa. Não, ele somou mais pontos em casa. Ter um aproveitamento melhor fora de casa do que em casa. Isso comparando com os outros também. Não. O aproveitamento em casa é melhor, 58 e fora 44. Tá bom, 7º melhor visitante. Pronto. Isso. É isso. Tá, ele sendo o 7º melhor visitante. E o fato do Internacional ter esse jogo do Atlético no meio de 2 decisões. Isso não pode ser favorável ao Atlético, não?
Romano, eu acho que vai depender muito do espírito do Atlético, de como o Atlético vai encarar o jogo, né? Se o Atlético encarar a partida com o que ela representa, né? E o Edu destacou bem aí, a reta final do Atlético tende a ser muito complicada e o fato de o Flamengo ter perdido a final da Copa do Brasil deve diminuir o Campeonato Brasileiro, o número de vagas na Copa Libertadores, né? Porque o São Paulo agora vai, como diz o Renato Gaúcho, brincar no Brasileirão, né? O objetivo agora é só não cair, porque na Libertadores ele já está e não briga pelo título. Então, é uma coisa que o Atlético vai precisar encarar como decisão, com toda a seriedade. Eu acho que será assim, né? Até porque o momento é bom. O momento do Atlético é muito bom. É o melhor momento sob o comando do Filipão, não só de resultados, como também de desempenho. Sofreu contra o Cuiabá, é o pacote do Filipão. O time jogou da maneira que o Filipão arma. Eu acho que pode ser favorável ao Atlético também um outro ponto, tá? O Internacional está lá embaixo. A zona de rebaixamento está se aproximando do Internacional. Ainda mais depois dessa vitória. A gente fala muito da questão do Cruzeiro, o Internacional está atrás do Cruzeiro na classificação. Sim. É a mesma pontuação, mas com uma campanha pior que a do Cruzeiro. Sim, então tem esse ponto também. O Internacional está pressionado. Ele está pressionado, porque a zona de rebaixamento está chegando próximo dele. Quando fala do Atlético, um dos melhores visitantes, o Atlético tem 16 pontos como visitante. A mesma pontuação de Cuiabá e Cruzeiro, que hoje estão à frente do Atlético nessa tabela de classificação de visitantes. Mesma pontuação. Nessa rodada, Cruzeiro joga em casa, Cuiabá joga em casa, Bragantino joga em casa, Botafogo e Flamengo jogam em casa. Se o Atlético vence o Inter, se o Palmeiras não vence o Bragantino, porque o Palmeiras é o único que joga fora de casa, assim como o Atlético. O Atlético no meio também de duas... No meio de duas decisões. Se o Atlético vence, ele pode se tornar o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então ele pode melhorar ainda mais nessa tabela de classificação como visitante o seu aproveitamento, porque a diferença é mínima. O Atlético tem 16 pontos como visitante, o Botafogo, que é o segundo melhor, tem 18. O Atlético pode passar essa turma toda com uma vitória diante do Inter. E outra coisa, viu? Parafraseando assim, resumidamente, que disse o Alexandre Simões. Os jogadores do Atlético têm que entrar com a tática Fabrício Calazans. E aí, tá ligado? Sempre ligado, né? E dentro dessa filosofia do Filipão aí de se eu não tomo gol e faço eu saio com a vitória, pode explorar muito aí o desespero do Internacional. Eu fiz essa conta aqui rápida aqui, Romano, dessa última vitória que foi de fato contra o São Paulo. Eu coloquei um outro jogo fora aqui, equivocadamente. Teve o Palmeiras 0-0, mas isso aqui foi oitavas de final da Libertadores, né? Então, depois do São Paulo, são 2 jogos fora de casa. Derrota para o Vasco, empate para o Atlético Paranaense. Então, fica aí essa pequena correção. Mas, de todo modo, é o Atlético pela 3ª vitória seguida. Ô, Romano, agora você quer uma coisa quente do Atlético que está chamando muita atenção? É a dupla, né? Hulk e Paulinho. Eu posso te dizer que é a dupla com mais participações em gol no Brasileiro, a dupla mais letal desse Campeonato Brasileiro.